Olá, desde já eu convido a você a mergulhar nesse conhecimento sobre a Bíblia Sagrada. Convido também a você a se inscrever no canal, a compartilhar, a dar seu like e vamos fazer esse canal crescer. Por que a Bíblia chama-se Bíblia? A palavra Bíblia é derivada do termo grego koiné, que significa livros, também chamado de rolo. O comum era que a Bíblia fosse chamada de livros ou rolo. Porém, a partir do momento em que os egípcios exportavam seus papiros, que são plantas aquáticas, para a Grécia, através de um porto marítimo dos fenícios, tudo começou a mudar. O porto marítimo fenício ficava em uma cidade chamada Biblos, e de lá os papiros, que são as plantas, eram enviados para a Grécia. Está aí um grande indicador da criação do nome Bíblia, do advento da cidade Biblos, da Fenícia, que hoje se chama o país do Líbano, e sua cidade Biblos até hoje possui ainda este nome. A forma que a Bíblia foi canonizada foi por um grupo de anciões que formavam 72 pessoas, conhecidas como Septuaginta, e a mais antiga tradução em grego do texto hebreu do Antigo Testamento, feito para os judeus do Egito no final do século III e o século II a.C. A Bíblia é uma coleção de 66 livros inspirados divinamente, organizados em grupos literários, como os 5 primeiros são chamados de Pentateucos, que é o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos, que são 12, a partir de Josué, até o livro de Esther. Também tem os livros poéticos, que são 5, a partir do livro de Jó, e o término é em Cantares de Salomão. O grupo dos profetas são profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são 5 livros. Eles levam esse nome porque são livros com muitos conteúdos, não porque são melhores que os outros. São do livro de Isaías até o livro de Daniel. Os profetas menores possuem 12 livros. Como foi dito, levam esse nome não por ser inferiores aos demais, mas por ser livros com menos conteúdos. Apenas foi um termo criado por homens para designar os livros com grandes documentários dos livros com pequenos documentários. Agora partimos para o Novo Testamento. Porém, estudo informa que houve entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento um período de 400 anos sem ter um profeta no meio do povo de Deus, até surgir João Batista pregando e batizando e anunciando o reino dos céus. O Novo Testamento pode ser dividido em os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que Mateus, Marcos, Lucas são livros chamados de sinóticos, porque possuem as mesmas estruturas de palavras, ou seja, histórias parecidas que se completam. O Novo Testamento também tem a parte histórica, que é o livro de Atos dos Apóstolos, escrita por Lucas, um médico convertido a partir das pregações do apóstolo Paulo. Ainda na divisão do Novo Testamento, existem as epístolas paulinas ou cartas, como é escrito. O apóstolo Paulo escreveu cartas aos Romanos, carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito e a Filemon. Todas elas Paulo escreveu para levar o Evangelho de Cristo Jesus. Existe uma carta aos Hebreus que até hoje ninguém sabe quem é o seu autor. Também existe a carta de Tiago, irmão de Jesus, a carta de Pedro e a carta de João e a carta de Judas, não Judas Iscariote. Também, por final, tem a carta apocalíptica, que foi escrito por João. João foi um dos discípulos mais novos de Jesus Cristo. Estudos dizem que ele pode ter morrido na idade de entre 90 a 100 anos. Foi o último dos apóstolos a morrer. Vale lembrar que o apóstolo Mateus ele escreveu a carta
direcionada para os judeus, para que entendesse, através das suas palavras, quem era Cristo Jesus. Já Marcos, ele escreveu a sua carta direcionada para os gregos, para o entendimento da forma que os gregos pudessem entender a respeito do Evangelho da Paz. Já Lucas, o médico, ele escreveu a sua carta direcionada para um amigo próximo dele, chamado Teófilo. E assim encerramos esse estudo bíblico, como diz as Escrituras, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.